a questão da casa de Deus hoje. Nós lemos no Antigo Testamento insistentemente a casa de Deus. Salomão construiu, Davi não pôde fazer, Deus não permitiu, não deixou que Davi fizesse, mas Salomão, filho de Davi, construiu a casa de Deus. Quando Jesus veio na primeira vinda, Jesus visitou e não gostou do que viu. A casa de Deus era o templo dos judeus, que desde o ano 70 da nossa era não existe mais, previsto isso por Jesus aos seus discípulos em Mateus capítulo 24, quando ele deu instruções a respeito do fim do mundo e da sua segunda vinda, ou da sua volta à terra. Casa de Deus. O texto bíblico do Novo Testamento para frente, depois que a revelação se completou, Deus não habita mais em casa feita por mãos humanas. É muito claro. Mas o hábito nosso é esse, é de falar que o templo onde nós vamos é a casa de Deus. E alguns até acreditam num absurdo, aliás, que é a doutrina católica, que Deus habita no templo onde se reúne para fazer a missa. E os crentes, muitos crentes, acreditam que Deus habita no templo ou na casa, no salão, onde eles fazem o culto. Mas não é assim, a Bíblia não ensina isso. De fato, Deus habita no crente. E o crente habita no templo. Você tem que fazer um local bonito, higiênico, maravilhoso, adequado, de acordo com as normas técnicas para adoração? Sim, mas por sua causa, não é por causa de Deus. O templo é um lugar, é um santuário, é um lugar sagrado? Mas não é por causa de Deus, é por sua causa. E você é sagrado por causa de Deus, porque Ele habita em você. Ele não habita no templo onde você frequenta. É importante isso, que nós creiamos no que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que qualquer lugar que nós separemos para nos reunirmos, para fazermos as coisas comuns aos adoradores de Jesus Cristo, seja um local onde Deus habita. Imagine se Deus habita. Não, tem texto assim enfático na Bíblia a respeito disso. Mas o problema disso é a concepção, é o conceito que a pessoa tem. Que tipo de Deus ela crê? No Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia ensina que Ele não habita em casa feita por mãos humanas, em construções. Ele habita na pessoa. E como Ele habita? Não é porque a pessoa declara isso, porque a Bíblia ensina que todo aquele que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, portanto, pela fé, o Espírito Santo de Deus vem habitar na pessoa. Aliás, isso começou depois de Jesus ter deixado a terra, na sua primeira vinda. Enquanto Jesus não tinha ascendido aos céus, não temos o Espírito Santo habitando naturalmente nos crentes, nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. Os apóstolos e os outros, aliás, a comunidade já era de 120, a igreja já era de 120 pessoas, eles foram os únicos que receberam o Espírito Santo de Deus depois de terem sido salvos por Cristo, por causa da fé em Cristo. Depois disso, depois de Atos capítulo 2, aliás, na narrativa do próprio Atos 2, aqueles quase 3.000 que se converteram, eles passaram a ter o dom do Espírito Santo. Veja bem, não dons espirituais, dons vindos do Espírito Santo, mas o Espírito Santo como dom, isto é, dádiva de Deus, habitante de cada um de nós, residente em cada um de nós. E Deus está em nós por causa disso. Acredito que nós deveríamos fazer um vídeo sobre Deus. Há muita confusão sobre Deus. Se eu pedir para você a definição de Deus, você pode me dar uma definição esotérica dizendo que é da Bíblia. Pode me dar uma definição católica dizendo que é da Bíblia. E pode me dar uma definição espírita dizendo que é da Bíblia. Mas nós vamos fazer um dia um vídeo, ou na videoconferência nós podemos discutir isto. Quem é Deus? Como é que a Bíblia apresenta Deus?